Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Rádio Jolivie, o seu podcast sobre saúde com um olhar claro da saúde natural. Eu sou Leopoldo Rosa, jornalista e head de conteúdo da Jolivie, e toda semana eu te convido para participar comigo desse bate-papo com os maiores especialistas em saúde natural do país. E hoje a gente vai conversar sobre informação e saúde, que são duas das missões da Jolivie. Se você nos acompanha há mais tempo, sabe muito bem disso. Se você é novo no nosso universo, hoje vai conhecer um pouquinho mais. Para falar sobre isso, eu convidei para a nossa conversa o CEO da Jolivie, Daniel Amstalden. Bem-vindo, Daniel. Muito obrigado por atender o nosso convite. Obrigado pelo convite, Léo. Estou muito feliz em participar. Espero que a gente possa dar grandes insights aí para os nossos ouvintes e os nossos leitores da Jolivie. É isso aí, Daniel. Eu queria começar essa conversa perguntando para você como surgiu em você a ideia de criar a Jolivie, por que falar de saúde natural, como é que esse tema entra na tua vida? Na verdade, a empresa nasceu em 2015, né, de uma parceria nossa com a Ágora Inc., que é uma grande publicadora de conteúdos em saúde natural nos Estados Unidos. Eles já eram sócios de uma outra empresa do nosso grupo e nos convidaram daí para explorar esse mercado editorial de saúde natural, que é um mercado bastante novo no Brasil, principalmente, mas que é bastante consolidado em países como Estados Unidos, Alemanha, França e Suíça. Eles têm vários negócios ao longo do mundo e eles nos convidaram, então, para conhecer um pouco mais, né, desse mercado de saúde natural e entender um pouco como que nós poderíamos contribuir com a vida das pessoas ao publicar esse tipo de conteúdo. Então, a convite da Ágora, em 2015 eu fui visitar várias afiliadas que eles têm fora do país, né, nesses países em que eu citei para você, e fiquei muito impressionado, primeiro, com a seriedade do trabalho, né? São centenas de jornalistas e de médicos ao redor do mundo focados em pesquisar os melhores conteúdos, né, dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, conteúdos esses que muitas vezes são escondidos da grande maioria da população, porque eles falam de soluções simples, muitas vezes ligadas a um problema nutricional, a uma deficiência, ou algo que é bastante simples de resolver, né? Por exemplo, se você tem um problema de hipertensão, por falta de magnésio, suplementando magnésio, você consegue corrigir isso facilmente. Então, são soluções que são bastante simples, bastante acessíveis a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo no mundo todo, e que muitas vezes ficam escondidas porque elas não são patenteáveis, a indústria não tem interesse que as pessoas saibam disso. Então, eu achei, primeiro, que é muito nobre, é um motivo bastante nobre para a gente se dedicar, né, e revelar a essas pessoas, a esses assinantes, a esses leitores ou ouvintes nossos, como é que eles podem combater doenças crônicas com hábitos de vida bastante simples e pequenas mudanças que trazem grandes resultados. E aí, ao longo desses 5 anos, eu imagino que você tenha quase 6 anos aprendido muita coisa e percebido muitas mudanças no comportamento das pessoas em relação à saúde natural. Você acha que o tema ganhou mais repercussão? As pessoas são menos resistentes a ouvir falar de saúde natural? Quer dizer, esse trabalho de informação, ele de fato está surtindo efeito, não só para os assinantes da Jolivie, mas como um todo no mundo? Eu acho que, como em todo o mercado, né, nós temos as empresas sérias e as empresas não muito sérias, né, infelizmente. Então, do lado das empresas sérias, né, e eu posso afirmar que o trabalho que nós fazemos é muito sério, nós contamos com grandes profissionais da saúde integrativa e com grandes jornalistas que também nos ajudam a pesquisar essas soluções. Nós efetivamente conseguimos levar ao nosso público, né, ao nosso grande público, informações relevantes, confiáveis, de centros de pesquisas confiáveis, né? Eu estou falando aqui de Universidade da Califórnia, Oxford, Harvard, Unicamp e USP aqui em São Paulo, que são duas grandes universidades também,
Universidade Federal de Minas Gerais, que tem vários estudos também que nos apoiam, e mais N outras entidades na Europa, na Ásia, que tem grandes estudos renomados que a gente costuma revelar. Então, assim, desse ponto de vista, eu acho que a informação e as recomendações, né, que são passadas, né, nesses conteúdos, obviamente, elas variam de pessoa para pessoa, né, então a gente não pode considerar que uma recomendação dada ou que um estudo científico feito com um grupo específico de pessoas vai ter o mesmo resultado com todas as pessoas que têm acesso a essa informação, mas eu acho que o nosso trabalho, como ele é muito fundamentado tecnicamente, ele, além de trazer esperança para essas pessoas que têm essas doenças crônicas, ele realmente entrega soluções bastante interessantes e embasadas. Então, assim, hoje eu diria que o preconceito com relação a esse tipo de conteúdo ele é bem menor, porque tem grandes empresas como nós e como outras lá fora fazendo grandes trabalhos, né? Acho que o maior nome nesse sentido no mundo todo é o Dr. Mercola, que é uma referência mundial com relação a esse tipo de assunto, e aqui no Brasil, obviamente, a Jolivie, ela está na vanguarda. Nós temos hoje 150 mil assinantes, praticamente, de vários produtos editoriais que nós lançamos ao longo desses 5 anos, quase 6, e eu acredito muito que eles estão bastante satisfeitos, né? É um número muito representativo de assinantes, inclusive quando você compara com grandes veículos de comunicação digitais aí, como Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, são veículos que estão aí há 20, 30, 40 anos, e nós aqui com 5 anos temos praticamente o mesmo número de assinantes desses grandes veículos. A maior prova da satisfação desses assinantes é que eles continuam conosco, renovando as assinaturas e consumindo o conteúdo ao longo dos anos. É verdade. Agora, quando você fala de saúde natural ser algo simples, a gente de fato está falando de muitas vezes de dicas e de ensinamentos dos nossos avós e que se perderam ao longo do tempo. Por que você acha que isso se perdeu? E quando as pessoas olham para a Jolivie, elas pensam, poxa, se isso é tão legal, por que não tem mais gente falando disso? Por que não tem mais gente falando disso, na tua opinião? Eu acho que nós tivemos um período bastante enfático do ponto de vista da influência da indústria, inclusive nas escolas de medicina, né? O médico hoje ele é tão vítima quanto o próprio paciente dele, né? Por falta de conhecimento. Grande parte dos problemas de saúde hoje, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu também já fui vítima da indústria, né? E hoje estou resolvendo os meus problemas de saúde, obviamente, com o apoio da saúde integrativa, mas são influências, né, mercadológicas que acontecem e que vão levando daí a medicina para um lado onde a indústria, obviamente, fatura mais, né? Tem muito interesse econômico por trás disso tudo, não somente da indústria de medicamentos, mas também da indústria alimentícia, né? Você vê hoje grandes fusões, e eu não estou falando aqui de coisas do tipo teoria da conspiração, tá? Estou falando de fusões mercadológicas de grandes empresas que acontecem no dia a dia, por exemplo, Bayer e Monsanto. Elas têm um grande interesse de entender e dominar a cadeia desde o momento que o cara passa a se alimentar até o momento que ele passa a usar o remédio para aquele problema de saúde que foi criado pela má alimentação durante uma vida toda, né? Então, também não sou hipócrita de falar que a saúde natural tem a solução para tudo rapidamente, porque não tem, né? Você passa uma vida se alimentando mal, ingerindo as coisas erradas, né? E inflamando o seu corpo de maneira generalizada, depois não é em uma semana, em um mês ou em 6 meses que você vai resolver todos os seus problemas de saúde. Então, a saúde integrativa ela é muito apoiada na mudança de hábitos, nas mudanças pequenas de alguns hábitos, em que você, ao longo de alguns anos, obviamente, você retorna, né, aquela posição de origem onde você tem saúde plena e consegue daí
barrar ou reverter esses problemas crônicos das doenças que você adquiriu ao longo de todos esses anos. E aí, quando você fala, né, sobre essa... e aí eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas quando a gente fala de lobby da indústria farmacêutica, né, quando a gente fala dessa força, de fato, financeira, que impede, muitas vezes, que a saúde natural chegue ao consumidor comum, às pessoas, ao dia a dia, muita gente também se questiona, a Jolivie é independente? Quer dizer, existe essa separação, de fato, de uma indústria, né, muito diferente de outras práticas que estão muito ligadas a essa indústria. A Jolivie não, ela vem por um caminho de independência numa luta de formiguinha aí para disseminar essa informação, né? Exato. Se você entrar no nosso site, né, muito diferentemente dos milhares de sites que existem no Brasil, principalmente sobre saúde, você não vai ver nenhuma propaganda de medicamento, nenhuma propaganda de plano de saúde, né, ninguém nos financia, né, nós não recebemos dinheiro de nenhuma entidade, seja ela pública ou privada. A única fonte de renda da Jolivie, ela provém das assinaturas dos nossos assinantes. Então, isso nos garante a independência editorial de falar exatamente o que as pesquisas nos mostram. Então, nós não temos nenhum interesse, por exemplo, se o magnésio, voltando ao magnésio, é uma solução para a hipertensão arterial para quem apresenta falta de magnésio, e no Brasil, eu posso te dizer que a maioria das pessoas apresenta, porque nós não estamos em nenhuma região vulcânica, então, assim, o magnésio não é abundante na nossa terra. Isso é uma informação bastante relevante e sem conflito de interesse nenhum. Então, é esse tipo de informação que a gente procura divulgar. Que legal. Tá aí. Bom, para você que chegou agora no nosso podcast, pegou do meio, não entendeu muito bem, estamos conversando com o Daniel Amstalden, que é CEO da Jolivie, falando sobre informação e sobre saúde. E agora a gente vai inserir um segundo convidado nessa conversa. Nosso segundo convidado é um dos especialistas da Jolivie, um dos mais antigos especialistas da Jolivie, está com a empresa já há muito tempo e, com certeza, tem muita história para contar das vidas que ele transformou através da informação sobre saúde natural. Dr. Carlos Schlichka, tudo bem, doutor? Tudo bem, olá. Como é que tá, Léo, Daniel? Tudo bem, doutor? Tudo bom. Doutor, eu estava aqui com o Daniel falando sobre como a informação sobre saúde natural ela pode ajudar as pessoas, inclusive, a tomarem decisões melhores sobre a própria saúde, né? Nesse tempo do senhor com a Jolivie, como é que o senhor considera essa missão do profissional de saúde fora do consultório, de informar a respeito de saúde e ajudar as pessoas a tomarem decisões mais inteligentes? Para mim foi uma grata surpresa, né? E para mim foi muito bom quando eu conheci a Jolivie. Foi quando a Jolivie foi lançada, né? E eu estava presente no evento e eu cheguei e procurei o Daniel, né? Não nos conhecíamos. E eu conversei, falei, olha, eu sou médico, atuo nessa área, embora ainda assim timidamente, porque eu morava no interior do país, em Cuiabá, Mato Grosso, né? E eu falei, puxa vida, eu achei esse projeto bacana, muito interessante, né? E eu sempre quis procurar uma maneira de ser, assim, vamos dizer assim, um influenciador na área da saúde natural, né? E a Jolivie me proporcionou essa grande oportunidade, né? Então, para mim, foi uma coisa muito boa, está sendo ainda, né? Eu gosto muito disso, né? Eu acho que as pessoas também tiveram aí, muitos tiveram a sua vida mudada, porque o que a Jolivie, vamos dizer, no fundo, ela preconiza uma alteração do estado de vida das pessoas, né? No sentido de promover uma saúde total, né? Porque sem, vamos dizer assim, o uso de medicamentos, né? Aí, que são cheios de efeitos colaterais. Porque o uso de medicamento não significa saúde, né? Então, aí, quebrar certos mitos, né? E a gente cada vez está progredindo mais, né?
porque essa área da medicina é uma área que vai se auto-renovando à medida que nós vamos aumentando o nosso conhecimento, principalmente em bioquímica, em função hormonal, não é? A gente cada vez vai melhorando mais aí as nossas recomendações, não é? Então, isso é muito interessante, porque os programas da Jolivie estão sendo constantemente atualizados. E isso é muito bom. E essa atualização é disponibilizada para os assinantes, sempre. Uma coisa bastante importante, que acho que os ouvintes e leitores e a nossa audiência precisa saber, é que assim, nós absolutamente não somos contra o remédio. O remédio ele tem a sua função em momentos de emergência, muito importante. Com certeza. Que ele exista. Nós somos apenas contra a medicalização como primeira opção de tratamento. Com certeza. Tem coisas que você pode fazer, né, mudando pequenos hábitos, como eu comentei para você, e acho que aí acho que eu posso ser bastante sincero, porque eu estou passando por esse processo ainda, pessoalmente, né, o Dr. Carlos, coincidentemente, é o meu médico de família aí. Então, o processo, ele não é difícil, ele é fácil, né? Diria que, assim, o que você precisa fazer não requer grandes malabarismos, mas é aquilo que eu falei, os resultados, eles vêm de acordo com o tempo, né? E de acordo com a sua dedicação. Então, é um processo de dedicação que tem que ser levado a sério, né? Então, assim, medicamentos, operações, né, procedimentos de emergência, claro que eles são importantíssimos e nós não somos absolutamente contra nada disso. Nós só acreditamos que há algumas coisas mais simples e mais eficazes que possam ser feitas antes de você entrar nesse processo medicamentoso. E o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo todo, né? Qual que é o papel do medicamento? Qual que seria o papel correto do medicamento? E onde que ele não precisaria entrar e hoje a gente fica colocando remédio em tudo? Esse termo, remédio, medicamento, não é? A gente fala muito em relação à medicina convencional, não é? Porque nessa parte de suplementação e fitoterápicos e outras medicinas ditas alternativas, né? Isso no Brasil ficou muito relegado a um segundo ou terceiro plano. Até mesmo por uma questão da própria educação médica brasileira. Por exemplo, a acupuntura era tida como charlatanismo até que o Nixon foi tratado com a acupuntura. Então, esse fato, que foi um fato relevante, né, expôs, né, a acupuntura e a medicina chinesa. E a partir daí, já existia no Brasil fitoterapia, já existia tudo. Só que o médico não se interessava por isso, né? Por exemplo, um medicamento que é muito usado para tratar diabetes, que é a metformina, ela é extraída de uma planta, ou era extraída, atualmente ela é fabricada, mas ela era extraída de uma planta chamada Galega officinalis. Então, isso aí é muito interessante. Então, quando a gente fala em medicamentos, nós temos medicamentos fitoterápicos, naturais, homeopatia, que são medicamentos. Como medicamentos, eles têm também efeitos colaterais se usados de maneira inadequada. E a gente vê muitas vezes a pessoa escutar tal fitoterápico é bom para isso, outro é para isso, aí começa a misturar, e aí você vai ver que às vezes ele está até usando dois produtos que fazem a mesma coisa. Fazendo só um parênteses de uma coisa que o senhor sempre fala, eu vou pedir para o senhor repetir. Nunca interromper um tratamento que a pessoa esteja em andamento. Isso é muito importante. Né? Inclusive, isso aí pode ter implicações graves, porque quando o organismo, vamos dizer assim, depende de um medicamento, né, se você interromper de uma hora para outra, pode acontecer o que a gente chama de efeito rebote. O problema volta com uma intensidade muito maior. O problema é que muita gente coloca suplementação, fitoterápico, no lugar principal. É lógico que eles são importantes, mas você tem que fazer concomitantemente mudar o seu estilo de vida. Ficaríamos horas aqui conversando sobre esse assunto. Dr. Carlos, que tem já algumas publicações na Jolivie e certamente tem muitas dicas para trazer.
Queria já encaminhar o nosso papo para o final. Daniel, você como empresário, como alguém que adotou a saúde natural como uma das suas paixões, os teus objetivos de vida, qual que é teu sonho daqui para frente, se a gente pudesse falar sobre isso? Temos um grande caminho pela frente ainda, porque nós atingimos apenas 3% do nosso potencial público, né, que são principalmente os indivíduos acima de 50 anos. Né? Nós temos mais ou menos 50 milhões de indivíduos acima de 50 anos no Brasil, dos quais 150 mil são assinantes da Jolivie e conhecem sobre a saúde integrativa hoje. Né? Então, assim, o meu grande sonho é conseguir levar a esses outros 49 milhões e 850 mil também o nosso conteúdo. O segundo passo do meu grande sonho é ver um pouco mais democratizado, né? Porque ainda do lado do conteúdo eu acho que nós conseguimos atingir bastante, principalmente as pessoas de baixa renda, porque nós começamos as nossas assinaturas já de grande conteúdo técnico com apenas R$ 12,90 por mês, que é um valor bastante acessível, né, para a grande maioria da população, mas eu acredito que do lado da clínica, né, médica, ainda existe um grande desafio, que seria, por exemplo, os planos de saúde começarem a olhar um pouco mais para esse mercado, né. Nós temos aí grandes médicos já, exemplo do Dr. Carlos mesmo, atuando aí e clinicando, então eu acredito que nós temos um grande desafio, que é como que a gente democratiza essa medicina de vanguarda, que realmente ataca as causas dos problemas, e como é que a gente consegue chegar na população de menor poder aquisitivo, né? Acho que esse é um grande desafio que todos nós temos que pensar aí para os próximos 10 ou 20 anos. A minha opinião, assim, igual o Daniel está falando, eu acredito que esse tipo de medicina, que é uma medicina essencialmente preventiva, né, devia se tornar realmente uma política de saúde pública. Nós já melhoramos muito, porque hoje tem homeopatia na saúde pública, hoje tem acupuntura na saúde pública, tem várias coisas, várias medicinas alternativas, mas só isso aí não é suficiente. O Brasil, inclusive, assim, tem certas coisas que o Brasil é pioneiro, por exemplo, a proibição de propaganda de cigarro, né? A questão do álcool, essa coisa toda, né? Que isso tudo compromete muito a saúde do povo. E acho que os governos ainda não colocaram na sua mentalidade que a maior riqueza que um país possui é a sua população. Então, um país tem que ter a sua população saudável. Não é o que a gente vê hoje no mundo inteiro e no Brasil também, né? A palavra é democratizar a saúde natural, e a gente, de repente, conseguir gerar no nosso país uma geração de pessoas mais saudáveis e mais preocupadas, né, com a mudar toda a questão de educação, né? A educação do povo, por exemplo. Bom, a gente vai encerrando aqui, porque o nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu queria agradecer muito a presença do Daniel Amstalden, que é CEO da Jolivie, e do especialista, nosso médico querido, Dr. Carlos. Doutor, muito obrigado. Daniel, muito obrigado. Vamos programar outras aí, eu gosto muito disso. A minha missão de vida, eu acho, é educar todos, né? Meu consultório parece uma sala de aula, vamos dizer assim. Esse episódio do Rádio Jolivie teve produção da Mirella Leme, da Juliana Leto e a coordenação do Fábio Sala. Se você gostou desse conteúdo, pode compartilhar nas suas redes sociais e volta na semana que vem, que eu espero você com um novo episódio. Se você quer saber mais sobre saúde natural e os conteúdos da Jolivie com diversos especialistas, Dr. Carlos entre eles, acesse o nosso site jolivie.com.br/rádio e entra também no nosso grupo aberto no Telegram. É só buscar lá por Jolivie e a nossa equipe não te deixa de fora de nenhuma novidade, combinado? Um grande abraço e até mais!